Porque o próprio Espírito levaria Jesus para um lugar de fome, solidão e confronto. Mateus 4 começa de forma intensa e, à primeira vista, até desconcertante. Logo após o batismo, onde o céu se abre e o Pai declara seu amor e o Espírito desce sobre ele, Jesus é conduzido não para um lugar de conforto, mas para o deserto. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso já nos ensina algo profundo. Nem todo caminho difícil é a ausência de Deus. Às vezes é exatamente o lugar onde Deus está operando de forma mais profunda. Jesus passa 40 dias em jejum. Isso não é apenas um detalhe físico, é um paralelo direto com Israel no deserto por 40 anos. Onde Israel falhou, Jesus está prestes a vencer. Ele não está ali apenas como um indivíduo, ele está representando um povo. E então o tentador se aproxima. No verso 3, a primeira tentação vem no momento mais básico da necessidade humana, a fome. Diz assim o texto: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Parece algo simples e até legítimo. Afinal, ele está com fome. Qual é o problema em usar seu poder? Mas a questão aqui não é pão, é identidade e dependência. Satanás começa com: se és filho de Deus. Ele tenta plantar dúvida onde Deus já havia falado claramente: este é meu filho amado. E é assim que o inimigo age. Ele questiona aquilo que Deus já afirmou. A resposta de Jesus é direta e profunda. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Diz ele no verso 4. Ele está dizendo: a minha vida não é governada por necessidades imediatas, mas pela vontade de Deus. A segunda tentação leva Jesus ao pináculo do templo. Agora o diabo usa a própria escritura citando o Salmo 91, tentando induzir Jesus a se lançar e provar que Deus o protegeria. É uma tentação mais sutil. Não é negar Deus, é manipular Deus. Mas Jesus novamente responde com a escritura: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui aprendemos algo essencial. Nem toda citação bíblica é fidelidade a Deus. Fora do contexto, até a verdade pode ser usada para enganar. A terceira tentação revela o coração da proposta. Satanás mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Agora não há sutileza. É um atalho, uma proposta de glória sem cruz, reino sem sofrimento, coroa sem obediência. Mas Jesus responde de forma definitiva: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Naquele momento, algo poderoso acontece, o diabo se afasta. Jesus vence aonde Adão caiu, vence onde Israel falhou, vence como verdadeiro filho, verdadeiro servo, verdadeiro rei. E essa vitória não é apenas um exemplo moral, é uma substituição representativa. Cristo vence em nosso lugar, porque se formos honestos, essas tentações continuam vivas hoje. A tentação de viver apenas pelo que é imediato, de buscar atalhos, de negociar princípios por vantagens, de tentar controlar Deus ao invés de confiar nele. Quantas vezes trocamos o eterno pelo urgente? Quantas vezes buscamos soluções rápidas ao invés de obediência fiel? Mas o texto não termina na tentação. Ele avança para o ministério de Jesus. Diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem central. O rei chegou,
O reino foi inaugurado e a resposta exigida não é admiração, é arrependimento. Jesus começa a chamar os discípulos, homens comuns, pescadores, pessoas simples, e o chamado é radical. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixam tudo, redes, barcos, segurança, porque quando alguém entende quem Cristo é, permanecer como antes deixa de fazer sentido. E isso nos confronta diretamente. Seguir Jesus não é adicionar algo à vida, é reorganizar toda a vida em torno dele. É sair do controle próprio e entrar sob o governo do rei. É deixar o deserto da autonomia e entrar na dependência de Deus. E aqui está algo profundamente encorajador. O mesmo Jesus que venceu a tentação é aquele que nos sustenta em nossas fraquezas. Ele não apenas nos ensina a resistir, ele nos capacita. Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Isso significa que ele nos entende. Ele conhece a pressão, ele conhece o peso e ainda assim ele venceu. Por causa disso, há graça para nós. No final, Mateus 4 não é apenas sobre um confronto no deserto, é sobre quem governa a sua vida. É sobre qual voz você escuta. É sobre qual caminho você escolhe. O caminho fácil, imediato e aparentemente vantajoso, ou o caminho da obediência, da confiança e da fidelidade a Deus. Porque um caminho leva à ilusão, o outro à vida. Pense nisso. Que Deus te abençoe.